1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 11, diz assim: que o próprio Deus, o nosso Pai, e Jesus, o nosso Senhor, preparem o nosso caminho para podermos ir visitar vocês. E o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros e para com todos, como também o nosso amor por vocês, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Na 21, tá irrepreensíveis, não está? De acordo com os textos mais antigos, esse isento de culpa aparece mais do que o irrepreensíveis. Então, para eu poder expor esse texto de uma maneira melhor, essa tradução ficou mais condizente, tá bom? Por isso que eu estou usando a NA. Paulo escreve uma carta para os Tessalonicenses, dizendo para eles que anseia por visitá-los. A igreja gosta de visita. Quem é que não gosta de uma visita? Nem todos gostam de visita, né? Tem gente que se esconde da visita. Tem crente ainda que bota um cabo de vassoura atrás da porta. Ou então, abre a porta para a visita voltar. Não tem isso também? A gente tem as nossas manias, mas Deus vai nos livrando de todas elas, uma por uma, amém? Então, a igreja gosta de visitas. Quase todos, se não a maioria, gostam de um pastor visitador, né? Aquele pastor que chega junto, que está perto, que toma um café, faz uma oração, conversa, consola, né? Ter proximidade com o líder espiritual da igreja, da congregação, faz com que a gente se sinta querido, faz com que a gente se sinta abraçado, importante, cuidado. Mas Paulo está falando de outro tipo de visitação aqui na igreja. Não que não seja importante nós termos comunhão com os nossos líderes, com nossos professores e com os nossos irmãos. É muito importante, está na palavra também. Mas Paulo aqui está falando de um outro tipo de visitação, né? Paulo está falando de visitar a igreja como um todo, e não pessoalmente. O contexto aqui é o seguinte: Paulo, na sua primeira visita a Tessalônica, que é a capital da Macedônia, ele foi interrompido. Ele foi na Tessalônica, ele ensinou nas sinagogas, e fizeram um mal bolado ali, expulsaram ele da cidade. O que acontece? Ele não conseguiu terminar de ensinar algumas doutrinas para a igreja de Tessalônica. Então, qual era a preocupação dele? A preocupação dele é: será que o que eu plantei está dando fruto? Será que está prosperando? Será que está com a raiz forte? A preocupação dele é essa. Então, ele manda Timóteo lá para ver, e quando Timóteo volta com boas notícias, que a igreja de Tessalônica está, sim, bem, que está com o seu amor, com a sua fé bem fundamentada. Tem os problemas, nem tudo são flores, e Timóteo vai falando para Paulo, e Paulo escreve essa carta aos Tessalonicenses. Nós vamos nos debruçar sobre a carta de Tessalonicenses, a primeira carta de Tessalonicenses. Eu vou falar sobre ela hoje, de manhã, de noite e domingo que vem, porque tem muitos assuntos muito interessantes na carta de Tessalonicenses. Eu quero dividir isso com meus irmãos. Então, Paulo anseia voltar a Tessalônica para ver os frutos da sua pregação, ajudar no crescimento e amadurecimento desses frutos. Para quê? Para que na vinda do Senhor, esses frutos estejam bem amadurecidos, esse amor esteja transbordante, a sua santidade seja aperfeiçoada. Então, Paulo faz 3 pedidos nessa oração. Para quem tem aí a Bíblia aqui, que tem um subtítulozinho em cima, vocês vão ver que está a oração de Paulo, ou Paulo ora pelos Tessalonicenses, não é assim? Então, nessa oração que Paulo faz, porque Paulo vem falando na carta, né? Quando você escreve uma carta, você fala, Horaci, não sei o que, só que Paulo dá um tempo
Ele fala assim, em vez de estar falando com o Horaci, ele, no meio dessa carta, ele começa uma oração. E começa a escrever essa oração. Essa oração tem 3 pedidos. Que o Senhor abra os caminhos, prepare o caminho para que ele possa ir visitar a Tessalônica mais uma vez. Ele pede ao Pai e a Jesus Cristo, ele pede para os dois, que o amor deles transborde, cresça e transborde. Você vê que tem uma repetição aí. E que o coração deles seja aperfeiçoado em santidade, para que na vinda do Senhor eles se apresentem. Então, são 3 os pedidos de Paulo nessa oração. E eu quero falar com os irmãos hoje o porquê da manutenção do contato e do cuidado com o rebanho. Nós conhecemos Paulo como um grande apóstolo, né, o apóstolo dos gentios, o apóstolo que recebeu a revelação direta de Deus. Mas a gente vai falar hoje do Paulo, que é pastor. O Paulo apóstolo, ele prega o evangelho, ele vai nas cidades, ele é um missionário, ele é enviado, vai e prega. Mas o Paulo pastor, além de pregar, ele cuida do crescimento. Essas são características de pastorado, de pastoreio do Paulo. Então ele começa no verso 11, que o próprio Deus Pai e Senhor Jesus. Mary, não vai ter jeito, eu vou ter que falar. Cadê Mary? Tá. Eu estava conversando com a Mary hoje sobre a questão de trindade, lá no gabinete, que algumas pessoas ainda têm um pouco de dificuldade nesse negócio de trindade. Eu não vou entrar em trindade não, tá? Mas aqui é um sinal muito contundente da nossa palavra, que Paulo ora para Deus Pai e para o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é um sinal na palavra de que, por mais que a gente fique meio titubeador em relação a isso, não sinta muita segurança, Deus e Pai não são a mesma pessoa, tá? Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, porque eu e o Pai somos um. Jesus está falando disso de unidade, eles estão em unidade, porque Jesus é da essência do Pai. Tanto que os fariseus rasgam as suas vestes quando Jesus fala assim, eu sou filho de Deus. Eu só posso ser filho de Deus se eu tiver a mesma essência do Pai. Então, os fariseus falam assim, ele não pode ser igual ao Pai, ele não pode dizer que ele é filho de Deus. Por isso que escandalizava e rasgava as vestes. Tanto é que Paulo aqui ora para Deus Pai e Deus para o Espírito Santo. Nós somos triteístas? De forma alguma. Não cremos em 3 deuses, no Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Deus é um só, mas ele tem 3 pessoas nessa unidade dele. Não é triteísmo, mas também não é unicismo. Não são 3 deuses, mas também não é um só. Não vamos entrar pormenorizando isso, mas isso é uma doutrina fundamental da igreja cristã de todos os tempos. Tá bom, irmãos? Vocês têm que entender que nós somos trinitaristas. Cremos não em 3 deuses, mas um Deus, mas que tem 3 personalidades. Tem 3 formas, que também não é modalismo. Mas isso é um estudo, tá? Não vamos entrar, pormenorizar isso numa pregação. Então, ele ora para Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, para que preparem o caminho. Se vocês forem pegar um pouco antes, na carta de Tessalônica, eles queriam ir a Tessalônica antes, mas Satanás os impediu. Então, ele ora para Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, para que eles preparem o caminho, protejam do mal, né? Que eles possam ir na paz do Senhor. Então, Deus Pai e o Senhor Jesus Cristo vai preparar esse caminho para essa visita. E visitar vocês no intuito de ver e continuar o crescimento e amadurecimento e fortalecimento espiritual para a vinda do Senhor Jesus Cristo. No versículo 12, ele fala assim, o Senhor faça com que cresça e aumente o amor de uns para com os outros. Então, é o Senhor que faz com que nós cresçamos em amor, que nós cresçamos e transbordemos em amor. O amor que está em nós é o Senhor que dá esse crescimento.
E esse crescimento ele tem que aumentar e transbordar. Cresça e aumente é uma hipérbole, tá? É um exagero. Ele tem que crescer a ponto de transbordar, que é o tripé que fala da carta dos Tessalonicenses, que é amor, santidade e fé. Fala de todos essas qualidades, nesses 3 versículos que nós temos. Como? Uns para com os outros. Então, nós temos que crescer e transbordar o nosso amor. Uns para com os outros, na comunidade, como eles tinham que crescer lá, uns para com os outros, além de ter a união, a empatia e a unidade da congregação, também pede para que eles cresçam em amor, para que nós cresçamos em amor para com todos os outros. Então, assim, o amor não é só aqui dentro, o amor também tem que ser com os de fora, e quem dá esse crescimento é o Senhor. Não quer dizer que nós não tenhamos um esforço, uma escolha, para que nós escolhamos obedecer. Se bem que obedecer não é muito uma escolha, mas é uma obrigação de quem é renovado na fé, de quem é regenerado. A nossa obediência a Deus é um sinal da nossa regeneração, é um sinal da nossa conversão. Aquele que se converte a Deus não quer fazer outra coisa senão agradar o próprio Deus. Então, quando nós temos amor com os de fora da comunidade, nós estamos falando de testemunho, de bom testemunho, de todas as pessoas que seguem a Jesus Cristo, de todos os cristãos, mas também de relevância social, que todo cristão tem que ter. Não adianta vir à igreja, nós somos todos irmãos aqui dentro, nos amamos aqui dentro, fazemos nossos almoços, temos nossos chás, nossos cafés, nossas reuniões, se lá fora isso não quer dizer nada para as pessoas que estão no nosso bairro. Não fala assim, ali tem uma igreja, e a gente tem até um problema, que a gente não tem placa, a gente tem uma placa bem pequenininha ali, né? Quem passa correndo nem vê, né? A gente ainda vai consertar isso, vai botar assim. Tem gente que nem sabe que aqui é uma igreja. Tem como isso? Os nossos portões estão abertos, né? O nosso som vaza para a rua, mas ninguém sabe que aqui funciona uma igreja. Pouca gente sabe que aqui funciona uma igreja. A igreja, ela tem que crescer no amor aqui dentro, mas ela tem que transbordar para fora do muro, para que ela tenha relevância social. Um outro amor nosso por vocês. Paulo está falando que transborde também o nosso amor por vocês. O que Paulo está falando aqui? Que é pela satisfação da semente que foi plantada, dando seus frutos. Né? Não tem nada mais gostoso quando a gente planta uma plantinha em casa e você vê ela crescendo. Você planta uma árvore e você vai com uma fita métrica, né, ou com uma trena e vê quanto que ela cresceu, né, os frutos que ela está dando, a flor que ela está dando, né, e aí a gente pode ir até além. Gostoso como é ver um filho crescer. A mesma coisa, você bota ele no portal, né, do quarto, vai medindo ele com a trenazinha, e vai, olha, já cresceu 2 centímetros, 3 centímetros, e você vê o fruto do teu filho crescer. Seu filho trabalhando, seu filho num relacionamento, seu filho dentro da igreja, os frutos do trabalho de uma vida inteira, dando os seus frutos. E é isso que Paulo pede na sua oração, que o nosso amor por você cresça e transborde num momento de satisfação de tudo que foi plantado. No versículo 13, e que é o terceiro pedido de Paulo, a fim de que o coração de vocês seja fortalecido em santidade, o coração de vocês seja nutrido, seja robusto e tenha continuidade em quê? Em santidade. A santidade, ela é um processo, ela não vem e você está pronto, santo, não. Você passa por um processo de santificação contínuo até o dia da sua glorificação.
Até lá ninguém vai ser perfeito. A gente tropeça aqui, tropeça ali, uma coisa ou outra. Então, a continuidade do processo de santificação é um desejo, é um pedido na oração de Paulo, que a sua conduta seja santa, que o seu pensamento seja santo, que as suas ações sejam santas, e que você dê um bom testemunho para os de dentro e para os de fora. Outra coisa, isento de culpa, e aí eu lanço mão do irrepreensível. É um dos pontos de vista irrepreensível, para que vocês sejam irrepreensíveis na presença de Deus, para que, e aí em paralelo esse isento de culpa, tipo assim, olha, Senhor, eu fiz o que eu pude fazer, o que não consegui fazer, o Senhor me perdoa, como nós pedimos perdão em todas as nossas orações. Mas também nós temos um outro ponto de vista de isento de culpa, que é o coração redimido pelo sacrifício de Jesus Cristo. Trabalha junto o nosso esforço para estarmos isentos de culpa, porque o processo de santificação é Deus que dá, mas nós também fazemos nossas escolhas. Escolhas para o bem, escolhas para o mal, ou fraqueza para o mal. Mas que nós podemos estar isentos de culpa em tudo que nós fizemos de errado, mas que também nós temos o coração redimido, nós temos a alma redimida na presença do Pai, que é o lugar santo. E aí a gente vai no cerne do texto, no filé do texto, né, pastor, que a gente aprende lá no seminário. Qual é o filé desse texto? O filé desse texto é esse: na presença do Pai, na vinda do Senhor com os seus santos. Paulo não anseia visitar Tessalônica só para tomar um cafezinho, fazer orações, mas ele anseia visitar Tessalônica para que na vinda de Jesus Cristo, na presença de Deus o Pai, no dia do Senhor, que é a fonte de santidade, a fonte do amor, e nesse objetivo nós teremos vitória. Esse será o grande final do nosso processo de santificação, da transbordação do nosso amor, porque tudo isso é a presença do Pai que dá, na vinda do Senhor, com os seus santos. Não posso deixar, claro, de falar de doutrina. A doutrina diz que Jesus, quando vier, a gente vai falar mais disso à noite, sobre o estado intermediário da alma. Já deixo um spoiler: quando a gente morre, quando a gente fecha nossos olhos, quando Deus nos recolhe, o que acontece com o nosso espírito? Para onde nós vamos? Então, já que eu te deixei curioso para a noite, vem à noite, nós vamos falar sobre isso. Mas Jesus volta com os seus santos. Aqui no texto ele pode estar falando que ele volta com seus anjos. Ele vem com os seus anjos para julgar os vivos e os mortos, mas que também os seus santos podem ser a alma dos que já foram, dos que foram recolhidos e que estão na glória com o Pai. Quando Jesus vier no céu, onde todo olho verá, toda língua confessará, todo joelho se dobrará, ele vem junto com todas as almas que estão aguardando e clamando por ele, por toda a eternidade, embaixo do trono dele. Então, isso aqui no texto pode dizer que ele vem com seus santos, anjos, que ele vem com seus santos, também os humanos que estão aguardando, ou os dois, vem os anjos, vem os santos, Jesus Cristo desce com todo o céu, e faz novo céu e nova terra para julgar. Isso é chamado de doutrina da parousia, que é a volta de Jesus Cristo. Meus irmãos, para a gente terminar, o propósito da manutenção, do contato, das orações, do cuidado de Paulo é o de apresentar o rebanho de Deus ao Senhor Jesus, como pessoas que estão em constante crescimento e amadurecimento de espírito. O propósito de Paulo aqui nesta carta é completar a sua obra, para que nós possamos, a igreja de Tessalônica, possa ser apresentada ao Pai sem mácula. E aqui na igreja, nós temos os pastores que visitam, temos os pastores que pregam,
os pastores que administram. Tudo isso, meus irmãos, não é para que a igreja seja um clube, não é para que a igreja seja um centro social, nem um centro de convivência. O objetivo final, primeiro e final da igreja é que vocês, na volta de Jesus Cristo, sejam apresentados transbordantes em amor, contínuos em santidade. E a comunhão faz parte dos santos de Deus, mas não é o objetivo, não é a finalidade. O propósito do evangelho, da igreja, do reino, mas estar junto também é importante e também é da palavra de Deus. Não deixamos de estar juntos, de congregarmos, mas que a igreja funciona também como um centro de convivência cristão, social, relevante. Cada coisa no seu lugar, cada coisa com a sua importância. A gente faz uma coisa, mas não esquece a outra. O culto é o lugar mais importante em que você tem que estar hoje, não deixando de conviver com o teu irmão, não deixando de ter empatia com o teu irmão, transbordando de amor uns para com os outros. E a vinda do Senhor deve ser o anseio dos remidos. Apresentar-se ao Senhor com o coração cheio de amor, grato, humilde, contrito, santo e com uma fé amadurecida é o anseio do apóstolo para com os tessalônicos. E tem que ser o anseio dos pastores e líderes da igreja para com a sua igreja. Que vocês, rebanho, ovelhas, se apresentem ao Senhor com o coração grato, contrito, humilde. Esse tem que ser o nosso anseio. A igreja é um lugar que se faz eventos, mas prestem atenção no objetivo, tanto do evento quanto do culto. O culto é um lugar de adoração, é um lugar de louvor, é um lugar que exige respeito e responsabilidade. E o rebanho é um lugar, é um meio em que as ovelhas têm que prestar esse respeito e essa atitude mediante a pregação da palavra. Por fim, irmãos, para terminar, essa visita de Paulo nos traz o anseio por uma visita, entre muitas aspas, muito maior, de quando Jesus Cristo virá nos buscar. O anseio da visita de Paulo e o anseio dos tessalônicos para que Paulo os visite tem que ser o anseio da igreja para que recebamos Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que nos levará para viver com Ele na eternidade. Assim como nós arrumamos a casa quando nós vamos receber uma visita, a Cristina fica igual enlouquecida, passa pano, passa aspirador, passa cheiro, passa tudo. Eu falo, Cristina, são pessoas de casa, não, aqui em casa tem que estar tudo arrumado para quando a visita chegar. Esteja arrumado no seu coração também, para quando Jesus Cristo vier voltar para te buscar. Amém? Vamos orar. Meu Deus, meu Pai, que palavra maravilhosa nós estamos ouvindo hoje, através da Tua palavra, através do Teu Espírito, que abre os nossos ouvidos e nosso entendimento, para que entendamos que a comunhão é muito importante, mas que o nosso crescimento e amadurecimento espiritual é o mais importante, porque é a preparação da Tua casa para te receber. Senhor meu Deus, o Senhor é a fonte do amor, da santidade, da perseverança dos cristãos. Esteja em nós, fazendo todas essas coisas acontecerem no nosso coração, que o nosso amor
cresça e transborde no meio da congregação, transborde para fora dos muros, que essa igreja seja conhecida, Senhor, nesta cidade e fora desta cidade, como a igreja dos santos de Deus, a igreja que faz o papel social relevante de Jesus Cristo, mas que também seja, Senhor, primeiramente, que ela atinja esse objetivo de ser a reunião dos remidos de Deus. Nós possamos dar bom testemunho do Teu Evangelho, Senhor. Que nós sejamos crentes cada vez melhores, melhorando a personalidade, melhorando o nosso agir, melhorando o nosso trato, melhorando o nosso saber, melhorando o nosso conhecimento, nossa empatia uns com os outros. Nós possamos sentir na pele o que o outro sente e possamos ter misericórdia no coração e piedade em nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós. Esteja conosco agora nessa assembleia, Senhor. Que tudo que foi decidido aqui, que será decidido aqui, seja a Tua vontade para a Tua igreja. Tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Nos dê uma continuidade nesse domingo na Tua presença e que voltemos mais tarde para ouvir mais de Ti, Senhor. Protege-nos, guarda-nos. Em nome de Jesus. Amém.